Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. O livro do profeta Abacuque. Agradecer a Iva, na verdade ela não está presente, né? Convite. Eu estou com a minha família, a minha grande família reunida essa noite aqui, com a minha esposa, as minhas 4 filhas, né? A Laura, a Sara, a Ana Lívia e a Melissa, que está chegando aí nos próximos dias, né, amor? Mais alguns minutinhos e ela vem conhecer aí essa jornada, né? Que nós já estamos nela há algum tempo. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Né? A gente vive hoje noite do dia 24 de novembro de 2024. Segunda, circula, domingo. E este é o professor por meio da internet, Kleber. na velocidade da internet. Esperar parece ser um desafio significativo, né, paizinho? Imagine você que para escutar hoje um áudio de WhatsApp já existem recursos de você acelerar 2 vezes, né, Sérgio? Tem ali 3 vezes. Tem a forma correta de você ouvir o áudio, e aí tem 1,5 e tem o 2, né? Que exige de você um pouco mais de atenção. E eu vou dizer para vocês algo, não se surpreendam. Se inventarem a velocidade 3 para escutar áudio, a gente também adere. Não sei como que ficaria, né? Mas a gente vive num mundo frenético, onde tudo precisa ser de imediato, a tempo e a hora. E esperar parece ser não mais uma atividade, digamos assim, aceitável pela nação humana hoje. Mas essa noite eu queria conversar com vocês e extrair aqui da história desse profeta alguns pontos importantes que eu quero acreditar que vai ajudar você, ajudar a mim na nossa trajetória até o céu. Então, Abacuque, capítulo 1. Todos acharam aí? Livro do profeta Igreja Abacuque. Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaruene, noite de domingo do dia Vamos orar? 24 de novembro de Pai bondoso, 2024. Este é o professor que Kleber. alegria e privilégio o teu povo tem nessa noite, poder se reunir num clima agradável, ventilado, cadeiras confortáveis. A tua presença é sentida no meio de nós. Nós temos, Deus querido, o privilégio de poder ter a tua palavra em nossas mãos. Nessa hora queremos, de forma solene, reverente, abri-la, estudá-la e desse livro sagrado tirar importantes lições para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso preparo devido, a fim de vermos Jesus retornando e assim estarmos prontos para subir com Ele. A bênção nós pedimos do Senhor nesta hora sobre a tua igreja e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque, ele viveu na mesma época ali dos profetas Naum e Sofonias, por volta do ano 612 a.C. Esse período era exatamente o período que os babilônicos eles haviam derrotado os assírios, estavam numa ascendência, né? Então o profeta ele consegue ver o perigo iminente que está para atingir a nação de Israel. A gente bem sabe que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E nós bem sabemos também que Babilônia foi um dos impérios usados por Deus a fim de fazer o povo de Israel retornar ao seu caminho. Acontece que, e isso fica claro, né? Acontece que nós, seres humanos, temos uma visão, é a visão do lado de cá do planeta Terra. Nós só enxergamos por uma ótica e Deus consegue enxergar o todo. Baseado nisso, a gente tem o profeta Abacuque, o profeta Naum, Sofonias, preocupados com a ascensão da Babilônia ou de Babilônia, preocupados com o que essa nação poderia causar ao povo de Israel.
tendo em mente esse perigo, ele então se levanta, né? E interessante que o profeta Abacuque, ele se assemelha muito com Asaf no capítulo, ou no Salmo 73. Ele faz alguns questionamentos a Deus, né? Ele parece não entender muitas vezes o plano de Deus. E aqui no capítulo 1, Abacuque tem alguns questionamentos. Versículo 12, ele diz assim o texto: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Ele afirma: não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Veja que Abacuque, ele tem claro em sua mente a ideia de que essa nação se levanta para disciplinar o povo de Israel. Essa é uma característica um tanto quanto estranha para nós, seres humanos, quando isso parte de Deus. Agora, foge um pouco às vezes a nossa mente de que pai geralmente faz isso com o filho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Quem aqui é pai e quem aqui é mãe? Quem nunca, né, levantou aí para disciplinar o filho, uma advertência, às vezes verbal, às vezes chinelal, né? Às vezes cinturãozal. Veja, a ideia é a mesma. E quando nós pais fazemos isso, a ideia também é a mesma: corrigir para beneficiar, corrigir para trazer para perto, dar uma palmada, fazer ficar de castigo, tirar algum benefício do filho, a fim de que ele aprenda uma lição. É comum, isso é inerente aos pais, a fim de que os filhos retornem ao caminho correto. Portanto, Deus levanta a Babilônia com esse fim. Essa é a finalidade. E Abacuque tem isso, ou seja, Abacuque ele sabe disso. Acontece que, mesmo a gente sabendo que às vezes o chinelo, o cinto, o castigo é para o bem, a gente não gosta muito, né? Eu lembro que meu pai trabalhava viajando. Nós somos em 4 irmãos. E ele sempre trabalhou com obras, né? A gente herdou isso dele. E eu lembro que quando ele trabalhava, ele costumava passar 3, 4, 5 meses rodando aí no Ceará, construindo pela Caixa Econômica Federal. E teve um período que estava perto dele voltar, as obras já tinham lá finalizando, e a nossa mãe havia mandado para ele uma queixa de que nós havíamos descoberto uma locadora de videogame. Para os jovens de hoje que não sabem o que é isso, era um local onde muitas adolescentes se reuniam. Existiam várias televisões, não nem acredito que eu estou explicando isso. Existiam várias televisões, né? E ali as pessoas iam para jogar videogame, certo? E aí uma vizinha, né, digamos assim, da rua de trás, havia aberto uma locadora, e aí nós não parávamos em casa, né? Sempre na locadora. Então, desce ali um tempinho, 50 centavos a hora, ó, íamos lá. E aí mamãe por telefone havia dito, né, para o nosso pai: olha, os meninos, e ele disse assim: é o seguinte, quarta-feira eu estou chegando em casa, e se eu pegar um de vocês na locadora, vocês vão se ver comigo. Ele tinha um tal de um caderno, sabe? Não sei, paizinha, você também teve, né? Caderno, né? Nós fazíamos alguma travessura, ele dizia assim: olha, estou anotando no meu caderno. Bom, diante dessa notícia, nós recebemos aí essa advertência de nossa mãe ali por volta de sexta-feira, sábado, né? E aí, na segunda-feira, eu lembro que quando nós chegamos da escola, nós tínhamos as nossas atividades em casa, né? Apesar de sermos 4 homens, nossas irmãs eram pequenas,
Mamãe sabia dividir muito bem as atividades, e aí um varria a casa, o outro lavava, e tinha essas. Acabadas essas atividades, fomos para a locadora de videogame. Segunda-feira. Porque pensamos nós, na nossa sabedoria, bom, o pai disse que chegava na quarta, hoje ainda é segunda. Então, fomos eu, o Gleison, vocês devem saber quem é, e o Cleito para a locadora. O Cleilton estava na casa da minha avó dormindo, né? Isso era de tarde. Irmão, você não sabe o que aconteceu. Meu querido pai não chegou na quarta. Ele chegou na segunda. Nesse dia eu tinha alugado um videogame, ou besteira, 3 horas. Vacilando, sabe? PlayStation 2, viu? PlayStation 2 é bom, né? Libertadores da América, a gente lá. E aí chega a notícia na locadora: ei, o pai tá chamando. Vocês não têm ideia. Nada. Não tinha nem passado 1h30 ainda, né? Ó, aí a gente vai, né? Já com o coração acelerado. Não deu outra. Cinturão, né? Fomos lá conversar com o cinturão. Acho que a lista do caderno chegou, né, no final. E aí apanhou eu, Cleiton, o Gleice, e o Cleiton que estava dormindo também veio para apanhar. E um ditado que diz que o justo paga, né? Mas para corrigir-nos, e eu lembro que foi uma surra, viu, irmãos? Uma senhora surra que me fez pegar um nojo de locadora, sem nem ideia. Passar em frente mais. Mas corrigiu-nos, né? Veja, Deus levanta Babilônia para poder trazer os filhos de Israel de volta. E Abacuque, ele tem essa visão, ele tem esse conhecimento. Mas embora a gente saiba que o cinturão corrige para o bem, não é bom levar cinturãozada, né? Não é nada legal. Então Abacuque se levanta para Deus e faz alguns questionamentos. Versículo 13, ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Sabe quando você não quer apanhar do pai e da mãe, que você começa a elogiar, né? Ô mamãe, você é tão linda, né? Ô papai. É mais ou menos o que Abacuque faz aqui com Deus. Bom, no capítulo 2, depois de fazer alguns questionamentos, que vai até o versículo 17, é agora que eu quero entrar na mensagem desta noite e basear algumas lições, tirar algumas lições para nós. Capítulo 2, versículo 1, o texto diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque faz alguns questionamentos a Deus e ele diz assim: olha, eu vou esperar qual vai ser a resposta de Deus. E a resposta de Deus, às vezes ela vem de imediata, às vezes ela demora e demora muito. E eu queria dizer para vocês, às vezes ela não vem. Ainda com isso em mente, quero dizer para vocês que esperar em Deus, irmãos queridos da minha igreja do Álvaro, ainda é a melhor escolha que nós podemos fazer. Esperar no Senhor, ter a paciência. Precisamos subir à presença de Deus e colocar a nossa causa em suas mãos. E sabe,
Um dos defeitos que nós seres humanos temos, isso às vezes é inerente a nós seres humanos, é entregar para Deus as nossas causas, as nossas queixas, e às vezes irmos lá e buscar de volta, para tentarmos nós sermos os solucionadores. Abacuque diz no versículo 1: por-me-ei na minha torre de vigia, ficarei no meu posto ali, né? Tomarei a minha posição. O profeta se viu como um vigia nos muros de Jerusalém, aguardando uma mensagem de Deus para compartilhar o povo. Uma vez que ele era profeta e ele questiona o povo, profeta, né? Ele tem a sua principal função é ser porta-voz de Deus, é anunciar para as pessoas a vontade e a mensagem de Deus. Portanto, quando ele questiona a Deus, né? Senhor, o Senhor vai permitir isso mesmo acontecer? É para o povo que ele precisa levar uma resposta. Então, na antiguidade, irmãos, os vigias, eles também eram conhecidos como atalaias. Você sabe o que significa atalaia? Atalaia era uma pessoa. Quem é que assistiu o filme Titanic? Algumas pessoas assistiram, né? Titanic. Lembram do guarda que avista o iceberg? Ele está ali, né, com aquela lupa, olhando e tal. E aí ele avista uma rocha de gelo. Aquele homem, ele estava na posição de atalaia. Atalaia é aquele que é responsável, ele se destaca, ele sobe, ele fica numa torre. E nos tempos bíblicos as cidades elas eram muradas e tinham ali as suas torres de vigia para poder ficar olhando, né, a fim de enxergar algum perigo e aí avisar os de dentro da cidade, a fim de que esses se preparassem. Abacuque assume essa posição. Ele vai até a torre da cidade e ele espera. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: se o atalaia falhasse, se por algum motivo ele cochilasse, ele tirasse a sua atenção e o inimigo viesse, aquela cidade estava fadada a ser completamente destruída. Por quê? Porque ninguém ia ser avisado dele. Portanto, Abacuque, ele assume aqui a posição de responsabilidade. Obrigado, meu irmão. Ele não ficou passivo. Diante do seu questionamento, ele decidiu ficar no seu posto como um sentinela, né, para se encontrar com Deus. Sabe, igreja querida, subir à presença do Senhor exige dedicação, separando tempo específico para tal. Ainda é válido nos nossos dias cibernéticos separarmos um tempo para a consagração, para a busca, para o estudo da palavra de Deus. Ainda é válido, eu diria hoje mais do que nunca, estarmos na presença do Senhor, comungando com o Deus eterno, a fim de que as nossas respostas venham do Senhor. Amém. Quando nós levamos as nossas causas ao Senhor, nós estamos declarando para Ele: Senhor, nós somos dependentes de Ti. Não existe suficiência em nós. As nossas causas, que para nós muitas vezes são impossíveis, a Ti são possíveis. Quando nós separamos um tempo no início do dia para nos consagrarmos, para em oração buscarmos ao Senhor, estudarmos a Sua palavra, como diz aí a lei dos desbravadores, né? Observar a devoção matinal. Amém? Amém. Demonstramos força, não porque ela seja nossa, mas porque a nossa resistência e resiliência estão na pessoa de Deus. E um crente que ora, que lê, que estuda, que tem contato com o Senhor, ele tem a sabedoria de esperar o tempo de Deus. Sexta-feira, estudando para passar a lição de escola sabatina na igreja, descobri uma estatística triste.
168 horas tem a nossa semana. Contando, acredito que essa é a soma. 7 dias, 24 vezes. Né? Um dia tem 24 horas, 168 horas. E aí estatísticas dizem que hoje um adventista passa 15 minutos por semana lendo a palavra de Deus. Esse povo, nós que já fomos no passado conhecido como o povo da Bíblia, o povo que conhecia a Bíblia, o povo que estudava a Bíblia, hoje passa em maior tempo fazendo qualquer outra coisa, menos em contato com a palavra de Deus. Eu vi um meme essa semana, eu até comentava com a minha esposa ontem. Nós tivemos um Valley Night, vamos? Chamamos as meninas em casa, fomos namorar na beira-mar, depois fomos jantar, nós conversamos ali alguns assuntos, e aí os assuntos que veio à minha memória lá foi um meme que eu vi essa semana. Alguém postou um vídeo dizendo assim, que eu imaginava que no futuro ia ser dessa forma. Aí mostra o vídeo, né? Os carros voando, motos, né? Aquela visão que as pessoas têm de filme, de Hollywood, né? Pensava que no futuro ia ser assim, mas como é na realidade, pessoas que se encontraram sendo animais. É isso mesmo. Uma pessoa com uma coleira, e no final da coleira, adivinha quem, irmãos? Uma outra pessoa, porque ela se sentiu em algum momento da vida um cachorro, um gato. E sabe o que é isso? Eu comentava com a minha esposa. Nada mais, nada menos do que o afastamento desse livro. Dizem hoje, a sociedade moderna, não existe mais homem, você não define mais no ventre. Deixa ela crescer, e aí quando ela crescer, viu, tia Kátia? Ela vai decidir se ela é homem ou se ela é mulher. Meu Deus do céu. A Melissa tem alguns meses de vida, mas já me angustia o coração quando eu olho adiante para 10, 15, 20 anos para frente. Como estará essa sociedade? Que mundo vai encontrar a minha filha? A Sara casada com 2 filhos, a Lívia namorando, a Manuela paquerando e a Melissa me dando trabalho. Vocês percebem a urgência de nós, assim como Abacuque, olharmos, vermos o perigo e subirmos até Deus, buscarmos a presença de Deus, estarmos em oração, estarmos em contato com a palavra do Senhor. Do contrário, irmãos, isso vai adentrar a nossa igreja, isso vai adentrar a nossa família, e o fim será trágico se nós não alertarmos, e assim como Abacuque não nos tornarmos atalaias. Portanto, queridos, Abacuque nos mostra como lançar tudo diante de Deus, tudo aos seus pés. Ele diz no versículo 1 do capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá. Eu vou esperar a resposta do Senhor. Precisamos aguardar uma resposta específica. E sabe, irmãos, esperar é sinônimo de ter fé. Abacuque não apenas fez seu